Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal para falar sobre restauração pessoal com você. E eu não vou me delongar, eu vou entrar logo no assunto. Eu ontem estava conversando com uma amiga minha, a gente estava falando sobre os processos da dor, né? Nós temos uma amiga em comum, uma conhecida em comum, que ela passou por uma dor terrível e ela fica fingindo que está bem, né? Ela fica fingindo que está bem. Nós percebemos isso, que ela não está, e que ela fica o tempo todo sorrindo, até o sorriso dela é meio assim forçado, e ela já passou essa situação já tem um bom tempo. E isso já, com o tempo, né, ela, infelizmente, ela ainda não foi curada. E ela sorri, e ela dá gargalhada, mas nós vemos nitidamente na fisionomia dela que ela não está feliz. Eu me lembrei desse caso, de uma história que aconteceu comigo essa semana, porque eu comecei a fazer educação física em casa, né? Eu comecei a fazer ginástica em casa, né? E eu perguntei pro meu filho que todos os dias eu acordo com dor, todos os dias. Não tem um dia que eu não acordo com dor na perna, com dor no braço, com dor na barriga. E eu perguntei pro meu filho que faz academia, eu falei com ele assim, é assim mesmo quando a pessoa faz academia, né? Ela fica com dor no corpo todo dia. Ele falou assim pra mim, mãe, é assim. Aí eu fiquei meditando na hora que eu tava tomando banho sobre a questão da dor, né? Tem a dor física e a dor da alma. Mas vamos falar um pouquinho sobre a dor da alma. Às vezes nós temos dores permanentes e não sabemos. Às vezes nós convivemos com essa dor, nós convivemos muitos anos com essa dor e não sabemos. Como, por exemplo, vou dar um exemplo simples, o meu exemplo, né? Eu, antes de fazer a academia, antes de fazer a ginástica em casa, eu já acordava com dor no corpo. Todo dia para levantar da cama era um sacrifício. E levantava devagarinho, 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 já levantava. Ou seja, eu já estava com essa dor há muito tempo. Há muito tempo. E fazendo academia não foi diferente. Acordo todo dia com dor no corpo. Só que o processo da dor e a situação da dor é diferente, é uma dor de crescimento. É muito diferente a gente passar por uma dor quando a gente está crescendo do que a gente passar por uma dor e a gente está morrendo e não percebe. Então, voltando ao assunto dessa minha amiga que eu falei, nossa amiga em comum, que ela vive numa dor e não sabe, não consegue falar, não consegue expressar, porque a dor que nós temos dentro do nosso coração, ela só para de doer, na verdade, quando a gente consegue falar. Quando a gente consegue expressar, colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo, porque até então você vai continuar sentindo essa dor. Quando você consegue falar e essa dor não dói mais, você já se sente aliviado ou aliviada. Por que eu tô falando isso pra você? Eu passei por um processo que eu falei pra vocês, eu falei no vídeo anterior, eu passei por um processo, vamos esconder aqui o sutiã que tá aparecendo, né? Eu passei por um processo muito dolorido de uma separação. Esse meu canal, eu sempre falo que ele é um canal de restauração pessoal, porque às vezes nós queremos restaurar algumas coisas na nossa vida, mas a restauração principal que nós temos que ter é a nossa restauração pessoal. Não adianta nada você querer restaurar nada na sua vida, nenhum tipo de relacionamento, se você não restaurar o seu relacionamento com Deus primeiro, e os demais relacionamentos serão consequência da sua restauração pessoal, a restauração, né? E o que acontece? Antes eu não gostava nem de falar sobre o assunto. Eu não gostava de falar por vários motivos, por vergonha, porque aquilo me doía, porque eu me sentia humilhada. Hoje eu já consigo falar com um pouco mais de facilidade e venho trabalhando isso em mim. Tanto que os meus vídeos anteriores eu quase não falava sobre esse assunto, eu falava mais de Deus. Mas agora, para honra e glória do Senhor, eu já consigo falar, eu já consigo me expressar, eu já consigo tirar bom proveito de tudo aquilo que me aconteceu. Eu quero compartilhar com você uma passagem aqui no livro de Salmos 77, de 1 ao 10, mas eu só vou falar para vocês uma parte, não vou falar muito o versículo todo não. Ele diz assim, a Deus elevo a minha voz e suplico. A Deus elevo a minha voz para que Ele me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite e estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-te de ti, ó Deus, e conheço
perdão, e começo a gemer, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Uma das coisas mais importantes na minha vida, quando eu passei pelo processo de separação, foi quando eu me entreguei ao Senhor verdadeiramente. Naquele momento, eu sempre falo, eu não estava com a minha mente muito boa, eu não sabia o que era da alma, o que era do corpo, o que era do espírito, eu estava bem confusa, mas eu mergulhei na palavra de Deus, eu busquei estar na presença dele porque eu sabia que só ele poderia me tirar daquele lugar. Mas a dor que nós passamos nesse momento de separação é terrível. É uma dor que não tem remédio na face da terra que ajude você a passar. Eu me senti uma dor emocional muito grande e tudo que eu fazia não adiantava. Meus pensamentos, eles não saíam de mim. Eu fiquei com síndrome do pensamento acelerado, eu não conseguia dormir direito. E quando a gente passa por isso, é uma dor profunda na alma da gente, e essa separação, cientificamente, já foi comprovado que é semelhante a um luto, né? Um luto natural, de a perda de alguém fisicamente falando, né? Então, um dos principais motivos que eu uso o meu canal para falar sobre isso é sobre essa dor que me ocasionou, e essa dor da minha alma, ela chegou a transparecer no meu corpo, aparecer no meu corpo, porque eu tinha uma dor emocional tão grande que eu tinha uma dor na minha região aqui da barriga, no meu ventre, que eu até achei que eu estava com uma doença incurável. Mas graças a Deus que isso passou. Hoje eu já consigo falar sobre o assunto com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de autoridade no assunto, porque eu tenho certeza que quando Deus ele permite a gente passar por alguma dor, isso não é por acaso, é porque Ele quer que a gente aprenda alguma coisa, não às vezes referente à pessoa em si que saiu de casa, mas às vezes a nós mesmos, porque Deus ele quer que a gente se molde ao padrão dele, não ao padrão do mundo. E na época eu estava totalmente moldada no padrão do mundo. Ao meu ver, eu não estava assim, escarnecendo, né, Deus, fazendo coisas assim, totalmente, vamos dizer assim, terríveis, mas hoje eu olho que eu estava praticamente perdida e Deus ele achou uma forma de me resgatar. Então hoje eu louvo ao nome do Senhor. Eu acredito que toda dor que nós passamos é para a honra e glória dele, mas nós temos que nos atentar para que a gente não fique naquela dor permanentemente, para que essa dor seja curada, para que através dessa dor a gente possa ajudar outras pessoas, salvar outras pessoas, sermos testemunhas vivas daquilo que Deus faz conosco. Então, se você que está me ouvindo agora, está passando por um processo de separação, está num deserto, e não importa se você quer ou não a restauração. O meu canal, ou também não importa se a pessoa quer ou não quer a separação, né? Quem saiu de casa. O meu canal, ele é um canal específico para restauração pessoal. Porque quando acontece a separação, independente de quem seja, de como seja, cada uma de nós temos uma história triste para contar. Cada uma de nós temos uma situação diferente. Às vezes a minha situação foi pior do que a sua ou vice-versa. Existem filhos envolvidos, existem finanças envolvidas, existem tantas coisas envolvidas. Existe, assim, às vezes a falta de gratidão ou o excesso de dependência emocional. Não sei qual é a sua situação. Eu sei que a minha situação não foi fácil. E eu passei por um deserto terrível. Hoje, eu considero que eu saí do deserto. Por que eu falo isso para você? Porque eu já consigo falar com naturalidade, como eu estou falando com você. Eu tenho alegria no meu coração. Eu descobri quem eu sou no Senhor. Eu descobri quem o Senhor é na minha vida. Então, assim, consegui perdoar. Porque eu ficava muito triste comigo mesma, porque eu não conseguia perdoar a pessoa, eu não conseguia me livrar daquela situação de falta de perdão. Eu fazia de tudo, eu orava, eu jejuava, eu buscava todos os tipos de orações, de ensinamentos, de técnicas, uma série de coisas, mas eu não conseguia perdoar, E na verdade, depois que eu fui observar, eu não consegui perdoar a mim mesma. Então primeiro eu tive que fazer um tratamento
muito forte, muito consistente, muito consciente em mim. Às vezes eu desistia, não do que eu queria ser, do que eu queria viver, mas eu desistia porque eu achava que Deus ele não estava olhando para mim, que eu não era o suficientemente boa para Deus olhar para mim. Isso tudo Satanás se aproveita, né? Mas graças a Deus eu entendi que foi necessário eu passar por essa dor para Deus me restaurar, para minha aliança com Deus ela ser eterna, para o meu relacionamento com Deus ser mais saudável, porque na época não era. Meu relacionamento com Deus era um relacionamento super superficial. Eu não tinha Deus como prioridade, eu não buscava honrar o nome dele. Então, assim, se você hoje está passando por essa dor da separação, se você está entrando agora no deserto, se você está vendo esse vídeo agora, ou se você já está passando por isso há bastante tempo, tenha certeza que Deus ele não desperdiça nada. Eu tenho certeza que você vai sair deste lugar uma mulher melhor, um homem melhor, uma pessoa melhor. Você vai encontrar forças no Senhor, você vai saber depois, você vai até rir de algumas circunstâncias, você vai até rir de algumas atitudes que você teve, se arrepender de algumas coisas que você falou, se arrepender de algumas coisas que você fez, mas isso é para engrandecer sempre o nome dele. Então eu espero que esse vídeo de alguma forma ajude você, que você tenha a disponibilidade, a facilidade de falar depois que você se sentir curado ou curada, que você possa entender que essa dor não é permanente, que você tem um Deus, que você tem um Pai que cuida de você, que estende as mãos para você todos os dias, que Ele está sedento para que você tenha um relacionamento com Ele. E não tenha vergonha depois de falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que você vai contagiar muitas pessoas com seu testemunho, independente de restauração ou não, independente de qualquer coisa, independente que a pessoa volte ou não, independente que ela esteja bem ou não. Não se preocupe com isso, se preocupe com seu relacionamento com o Senhor, se preocupe em buscá-lo todos os dias, ter Ele em obediência na sua vida, saber o que Ele quer para você, é muito melhor. E Deus vai te levar para lugares muito grandiosos, vai te colocar em posições grandiosas, porque eu sei que a partir do momento que você se entregar verdadeiramente a Ele, Ele vai transformar isso tudo num lugar, no oásis, né? Você vai sair do deserto e vai entrar num oásis, onde é um lugar permanente, onde a cada dia mais Ele vai se revelando na sua vida. Amém? Espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Me acompanhe lá no Instagram, o meu nome é Roberta Nasa, o meu arroba é Roberta Nasa. E hoje eu dedico a minha vida e a minha profissão de terapeuta para ajudar pessoas a saírem desse deserto. E que você fique em paz e que você saiba que nada é permanente. A única coisa que é permanente e eterna é a palavra de Deus. Amém? Fique com Deus. Em nome de Jesus eu creio que você vai sair desse lugar. Até a próxima. Tchau, tchau.